Para a gente entender, então, o papel da formação das polícias no período colonial e da coerção física, da dominação, a gente precisa de partir de alguns pressupostos para entender o que significou essa colonização. Para isso, a gente parte da professora Vera Lúcia Amaral Ferlini, que observa a necessidade de uma ocupação territorial e também política, além de uma exploração fundamentalmente econômica para essa colonização. Mas essa exploração não era apenas econômica. Segundo a professora, é necessário também uma inserção cultural. Esse elemento de ocupação, de coerção, marca o início da política colonial. E é isso que a gente vai analisar um pouco dessa influência até os dias de hoje. Eu sou Marcos Morcego, esse é o nosso terceiro episódio abordando a questão das polícias. Para mais conteúdo é só seguir nas plataformas de podcast, Caverna do Morcego, nas lives, na Twitch e no YouTube. Os links devem aparecer aí em algum lugar. E caso você curta o nosso projeto e decida apoiar, a gente tem nosso apoio coletivo e nosso Pix, que também vai aparecer em algum lugar na tela. Mas, bora lá! A polícia daqui não defende ninguém, o governo só sobe pra poder matar. Só aceito falar que a favela venceu quando o geral tiver no mesmo patamar. Como é que tá, pô? Os cria privado, como é que tá, pô? Qual é, como faz pra conectar? Libera se nós não vai lá buscar, pô, de ver que traz. Um elemento que abre o debate, dessa formação do próprio Estado, a gente vai pegar alguém que está sendo bem debatido hoje em dia, que é Maquiavel, nosso pequeno príncipe. Aonde a gente vai partir dessa centralização de poder. A formação das polícias vai ter um papel muito importante, tanto como consequência dessa centralização, como um auxílio para essa centralização. Não à toa, Almir Felite pontua que já em 1549 havia uma espécie análoga de aparelho policial brasileiro, colocada pelo governo geral e tendo como chefe o Tomé de Souza. Ainda era algo insuficiente, mas no século XVIII, dando um pulo até pela falta de registros, como outros registros que a gente vai citar aqui no meio, que vocês podem verificar por conta, tá? Então, no século XVIII, já surgiram companhias de dragões, que aceleraram a profissionalização das instituições policiais brasileiras, constituindo tropas pagas por suas funções de zelar pela tranquilidade e pela segurança pública. A partir dessa observação de Gina Célia, o autor de História da Polícia do Brasil, o livro referido aqui, nota que a data de comemoração do nascimento da Polícia Militar de Minas é justamente o dia 9 de junho de 1775, que é quando essas instalações das companhias de dragões são colocadas lá, em Vila Rica, para manter a ordem interna e garantir as cobranças de impostos pelos portugueses na região, que, naquele período, era marcado pelo ciclo do ouro. Na trilha pra Vila Rica, tomar todo o ouro que eu preciso, saquear engenhos no caminho, matar os soldados do rei gringo e nunca poupar um sertanista. É disso que eu chamo cobrar o quinto. Seguindo o padrão que as instituições se formavam ao redor do mundo, o militarismo e a repressão eram aliados para defender a pátria. A manutenção da ordem do Brasil, na época, consistia, basicamente, na preservação da colônia diante das pressões internas, representadas por ataques indígenas e movimentos independentistas, e, principalmente, pela manutenção das relações internas de produção, pautadas no regime do trabalho escravo. Então, as instituições que originariam as polícias como são, vão ter como base a defesa das relações de produção e a estrutura colonial, vão refrear movimentos de luta, ocupar territorialmente. É literalmente uma política de controle social que origina, ou melhor, que moderniza sem transformar para o controle social no dia de hoje. Só para exemplificar, a gente tem hoje, governadores aprovando atuações em que as polícias literalmente entram para matar, um acirramento da política de drogas puxado pelo Senado, pelo Rodrigo Pacheco, e, para fechar o pacote, privatização das prisões. Tudo se juntando ali, se conectando. No caso dos Estados Unidos, como nos apresenta Alex Vitali, em O Fim do Policiamento, a gente vê as forças do Sul que começam como privadas para ter certo controle durante a escravidão. A gente também vai ter os chamados Texas Rangers, que assim como os bandeirantes são uma polícia colonial interna, e seu principal trabalho era caçar populações nativas acusadas de atacar colonos brancos. Tinha um papel de justiceiros e disputas territoriais, sendo uma força que expandiu a colonização, expulsando os mexicanos por meio da violência, intimidação e interferência política. Voltando para o Amir, ele vai explicar o processo, e aí eu recomendo muito que vocês peguem o livro, tem cupom de desconto na autonomia literária, #Morcego na autonomia, onde ele explica esse processo de centralização e começo da militarização. O grande marco para ele vai ser a independência do Brasil em 1822, com a Corte indo para o Rio de Janeiro e com alterações constitucionais. E aí vai ter o surgimento de uma divisão militar da Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro. Pausa. Isso não quer dizer que nesse meio não tenha havido forças de repressão, tá? Muito pelo contrário, essa tese que a gente está comprovando, que é um contínuo, tá? Porém, no livro, isso não está citado nessa parte, pelo menos.
Então, reforço, querem ler sobre várias repressões? Pega lá Rebeliões de Senzala, onde o Clóvis Moura explica as rebeliões que aconteceram e como elas foram refreadas. Quem estava liderando, tudo isso, enfim. Pegue Rebeliões de Senzala. Em 1831, uma lei criou a Guarda Nacional do Império, organizada por municípios. É preciso lembrar que na época, por mais que o objetivo seja centralizar, as coisas ainda eram municipais, provincianas, ainda tinha essa separação. Suas atribuições originais eram a conservação da ordem e da tranquilidade pública, auxílio ao exército nas fronteiras, a escola às remessas do dinheiro público, a condução de sentenciados e o socorro de cidades ameaçadas por insurreições. Então, no Rio Grande do Sul, a fundação da Polícia Militar é comemorada pelo 18 de novembro de 1837, que é quando a Força Policial da província foi criada para manter a ordem e a segurança pública abaladas pelos conflitos de farrapos. Em Santa Catarina, também de forma provincial, surge quando se envolve na Guerra dos Farrapos e do Paraguai. Lá no Maranhão, o marco é na repressão à Revolução Praieira. Do lado do direito, a gente vai ter, com o Brasil Império, um novo Código Penal, que consagrava o princípio da legalidade e até a presunção de inocência. Surge então a ideia de fim dos açoites, numa época em que o fim da escravidão já começava a estar ali no horizonte. O próprio Clóvis Moura vai caracterizar essa época pelo conceito de escravismo tardio. E é nisso que as coisas vão se concentrar e essas penas vão meio que ser direcionadas para os rebeldes. Os artigos 113 ao 115 preocupavam-se com insurreições que colocassem em risco as próprias relações de escravidão, punindo-as das formas mais severas possíveis, do açoite à morte. Como diz o autor, forma-se uma identificação do inimigo público, vinculando os receios populares às possíveis revoltas de pessoas negras. Clóvis Moura e Jacob Gorender vão observar isso quando analisam o sistema colonial a partir da sua estruturação político-econômica e a necessidade de controle do processo social que estava acontecendo no decorrer dos anos. Conforme surgiu o direito, a centralização do poder e o fim do escravismo se aproxima, era necessário criar um ambiente ideológico que preparasse a sociedade para repudiar aqueles que podiam mudar a ordem. Como no Brasil, as políticas de controle social sobre a população negra dos Estados Unidos se perpetuariam apenas mudando seus mecanismos. Para quem quiser mais, a gente tem live de leitura e discussão do livro da Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas?, onde a gente debate um pouco dessa transformação lá dos Estados Unidos, tá? E, para dar um exemplo desse conteúdo ideológico, né, que vai reforçar a raiz da instituição, no brasão da Polícia Militar de São Paulo a gente tem, portanto, 19 estrelas. Algumas representações são 1838, repressão à Guerra de Farrapos, 1897, campanha de Canudos, 1917, repressão à greve geral dos operários, e uma posteriormente colocada chama atenção, relacionada ao golpe militar de 64, que instaurou a ditadura no país. Discutir a questão das polícias é mais do que necessário, tá? A gente está aqui para debater a história da formação do que é chamado de Brasil, trazer as memórias de luta que foram esquecidas para a vida, entender como se forma uma instituição, uma das instituições responsáveis pelo controle social. Mas o convite aqui não é só para entender a polícia militar, né? Mas o papel desse policiamento de um modo geral. Antes de ser polícia militar, o papel era reprimir rebeldes escravos. Antes disso, manter a expansão colonial e provocar o extermínio indígena. Então, não é só a polícia militar que faz isso hoje, né? Mas todo o policiamento. Assim como também é uma particularidade do Brasil, mas é vinculado diretamente à formação capitalista do Estado. Então, embora eu tenha muita vontade de ficar aqui abordando muitas coisas, muitas coisas, a gente fica por aqui. E eu espero trazer já no próximo vídeo algo sobre a realidade atual das forças policiais, para a gente trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e aprender também tanto a estudar e entender o que está colocado na nossa frente, como formas da gente enfrentar isso daí. É isso, até logo menos a gente volta então. Tchau.